Iniciando mais um podcast inédito aqui, programa DigitaPod, programa Café com Líderes. Hoje estamos começando aqui. Hoje o assunto vai ser diferente. Hoje o assunto vai ser com dois empresários, mas não vai ser sobre histórias empreendedoras, né? Hoje a gente, como vocês viram aí nos posts anteriores lá no nosso Instagram, hoje o tema é dificuldades de empreendedorismo. Hoje a gente se vive no Brasil, né? Hoje estamos com eles, Paloma, o Fernando, tudo bem? Então, Paloma, começando hoje, né, Fernando? Vocês já participaram aqui do podcast, né? Já. Você precisa ser a segunda vez. Porque segunda... o Fernando já veio a segunda já. Já, o Fernando tá na frente, acho então? que é a terceira vez hoje. Tem que marcar mais terceira uma, vez. Vamos marcar até tem que Ei, Fernando, aquela nossa proposta lá antes acabou não dando certo, né, Fernando? Não, deu certo, mas vai acontecer na hora certa. Aí deu daquele painel de LED, né? Isso, tinha o painel que eu tava esperando, né? Mas tá tudo bem, depois a gente vai falar sobre isso. Conversinha particular. Eu quero esse painel também, tá? Lógico, Depois a gente vai conversar em particular também. Tá iniciando hoje, vamos ser bem breve e rápido, contar um pouquinho sobre vocês, assim, só pra gente iniciar, assim, esse bate-papo, porque hoje não é sobre como eu comentei, né, que a gente vai conversar sobre vocês, mas sim um tema em geral, né? Sim. Eu comentando um pouquinho sobre vocês. Eu sou as mulheres, né? Como Por favor. sempre. Eu sou a Paloma, eu tenho 35 anos, sou empresária desde meus 17 anos. Fundei a Trox em 2016, estamos aí há 10 anos mudando o conceito de permuta, levando economia colaborativa e crescimento para as empresas. E hoje eu estou aqui para compartilhar um pouquinho com vocês do que eu aprendi nessa trajetória, né? Vendo os desafios dos empresários, vendo ali a luta do dia a dia de cada um. Então é isso. Pô, que legal. Bom, primeiramente, Breno, obrigado por esse convite. É sempre um prazer estar aqui. Paloma, me sinto honrado de estar dividindo aqui muito contigo. Obrigada. Boa noite a todos vocês. Bom, para quem não me conhece, me chamo Fernando Martins, tenho 42 anos, sou proprietário da Malucos Burger. Desde 2021 foi quando a gente startou, né? Aproximadamente 4 anos e meio. E vamos embora para esse bate-papo aí que vai ser muito legal. Tô bastante motivado, muita coisa boa pra falar. Tem muita bagagem, né, Fernando? Muita pra bagagem. Dividir e compartilhar. Porque quando a gente compartilha os nossos erros e os nossos aprendizados, a gente mostra pras pessoas que nem tudo tá perdido, né? Todo a gente erra. aprende também, né? A gente aprende muito com a troca. Exatamente. E agora pra gente começar, mas só que primeiro a gente vai combinar uns negocinhos antes. Cada um vai falar o ponto de vista de vocês, viu? Da mesma pergunta. Então não vai ter escapatória não. Vambora. Hoje, pra gente começar hoje, o que caracteriza hoje para um empresário a dificuldade de empreender hoje? Pra mim? Eu respondi sempre. Tá combinado então. Como que é, Breno? O que caracteriza hoje um empresário hoje com dificuldade de empreender nos tempos de hoje? Eu acho que é a rapidez com que o comportamento dos consumidores estão mudando. Desde a pandemia, nós tivemos aí uma mudança de comportamento, de consumo muito grande. Iniciando mais um. E eu acredito que o desafio está nessa mudança aí para o empreendedor acompanhar. Mudança tributária, mudança legislativa, mudança também de comportamento do cliente, eu acho que é um dos principais desafios aí. Eu acredito, mas assim, também juntando a questão dos custos quando eles aumentam e quando as vendas caem. Eu acredito que a maior dificuldade assim, de empreender em tempos de crises, porque é onde a conta começa a não fechar. Sim. Então, por exemplo, os custos começam a aumentar, as variáveis do mercado. Hoje você vai comprar um insumo, tá 10, amanhã já passa para 14, né? E com isso você tem que fazer, por exemplo, um repasse. E como você consegue manter o preço, né, do seu cardápio com a mudança? Porque não avisa, né, que vai mudar. Exatamente. Então, por exemplo, se você não tiver uma boa dinâmica nisso de você ter esse equilíbrio, aí você acaba sendo pego pelos juros. Aí você repassa isso para o cliente. Então, para mim, hoje, a maior dificuldade do mercado é quando o custo aumenta, né? As vendas acabam sofrendo um impacto e você acaba sendo pego por essa pegadinha do mercado. Onde a conta começa hoje, né? Exatamente. Entendeu? Que hoje, principalmente um exemplo hoje, como você tá na área da hamburgueria, né?
Isso você tem pelo olhar, assim, né? Sim. Porque às vezes você vai comprar uma carne ali pra você colocar no seu estoque, em uma semana pode estar um valor, aí na outra semana já pode estar outra. E assim, isso aumenta, geralmente não abaixa, Não né? abaixa, exato. Então você tem que buscar esse equilíbrio. Então você se manter vivo hoje num mercado onde os preços oscilam constantemente, ainda mais agora nessa questão da política que tá rolando, a bolsa despenca, sobe, você tá entendendo? Então para você conseguir manter o preço, tá sendo um baita de um desafio. O equilíbrio dos pratinhos, né? Você fica ali no equilíbrio. Exatamente. E o empreendedor hoje, no ponto de vista de vocês, o empreendedor brasileiro, né? Que a gente cita o Brasil porque estamos dentro do Brasil, né? Vocês acham que hoje eles estão prontos para enfrentar esse tipo de problemas? E o que dizer assim, preparado para isso? É difícil falar, mas eu acho que não. Eu acho que as pessoas têm um pouco de dificuldade de buscar conhecimento, de estudar, de se aderir ao novo, às novas ferramentas do mercado. Eu acho que alguns, sim, estão preparados e são bem resilientes. O brasileiro é resiliente de um modo geral, né? Eu acredito, mas a falta de conhecimento acaba prejudicando o crescimento e a continuidade do empresário no mercado. Eu acredito também, assim, Paloma, na questão do planejamento financeiro, né? Nessa questão das dificuldades, se a pessoa hoje ela não tiver ali um caixa, se ela não tiver um planejamento financeiro, por mais que seja aquela pessoa aguerrida, que tem mais dificuldade, a outra que não tem, mas eu acredito que essa questão ela vai também assim, muito no fluxo de caixa de cada um. O planejamento financeiro, para mim, é a única alternativa que o empresário tem para conseguir romper isso. E até um segundo caixa, né? Exatamente. Que esse segundo caixa que quer dizer assim, né, de uma forma assim que ele já veio guardando um dinheiro antes, né? Sim. Para algo aconteça no futuro, né? Exatamente. Hoje é um tempo que assim, investir é sempre importante, só que você tem que saber esse timer, né? Então, por exemplo, uma empresa hoje que ela não tem um caixa financeiro, ela está sofrendo com certeza muito mais. E é a realidade, né, gente? Vamos falar a verdade? É a realidade do brasileiro, do empreendedor. Sim. Quem é que tem dinheiro sobrando, guardado no caixa? A gente vive de financiamento, de planejamento financeiro e muitas vezes acaba que, de verdade mesmo, não tem. Não tem. Tem empresa que não tem dinheiro para investir numa fachada nova. Ou se tem o dinheiro para investir na fachada nova, muitas vezes não investe pela insegurança do mercado. Sim. Mas ter um caixa, o certo seria, né, Fernando? A gente ter um caixa para bancar a empresa sem faturamento por 6 meses. O cenário ideal do empreendedor é isso. A gente conseguir, eu tenho um caixa que se amanhã acontecer qualquer coisa, eu consigo manter meus funcionários, minha estrutura, meus insumos por 6 meses. Então, em 6 meses é tempo suficiente para eu me reorganizar, pensar em alguma alternativa. Mas, infelizmente, com o cenário que a gente tem hoje, até do poder de compra do nosso cliente final, isso é impossível. A gente está trabalhando para construir e o dinheiro acaba. É um fluxo, né? O dinheiro entra, o dinheiro sai. Muitas vezes a gente fatura bem, mas aí também acaba saindo bastante, né? Então acho que seria o melhor cenário, mas não é uma realidade do Brasil hoje, não. Sim. Assim, eu sou bastante conservador. Eu já de 6 meses eu já pulo para 9 meses, 1 ano. Por exemplo, assim, eu sempre fui muito conservador nessa questão. Eu vivo, por exemplo, assim, muito abaixo do meu custo de vida. Né? É muito assim, bom, isso é bom. O meu custo, ele é muito baixo. Eu não misturo, por exemplo, o dinheiro da empresa, do CPF é um, do CNPJ é outro. Então a gente vê também que não é só a questão assim, do mercado em si, que as pessoas, que as empresas estão sofrendo. É na dificuldade, é de compreender, por exemplo, de pagar um imposto em dia, é de saber ali precificar o seu produto. Você está entendendo? Por exemplo, imagina uma empresa, olha para você ver como tudo vai no fluxo de caixa. Uma empresa, ela já não tem um caixa saudável. Ela não declara os seus impostos. Aí começa a ter o quê? As dívidas no CNPJ. Começou a atingir o CNPJ, automaticamente começa também ali para onde? Ir para o CPF. O banco, ele não é amigo de empresário nenhum. Ele, na verdade, ele vive do desequilíbrio do empresário. Sim. Né? Aí o camarada vai lá, o empresário vai lá, faz um empréstimo, ou seja, mais juros. O fluxo de caixa dele
já não está positivo. E é onde ele começa a entrar naquela famosa sinuca de bico, né? Sim. Ele começa a entrar para aquela fase chata, assim, de começar a quebrar, né? Sim, e um exemplo que a gente pode citar, uma crise que teve também, a pandemia, né? Sim. Ninguém estava preparado para isso. Exatamente, e foi justamente por isso que muita empresa quebrou, porque não tinha, ou às vezes se preparou para os 6 meses, como eu dei de exemplo aqui, e não conseguiu sustentar por mais tempo, Sim. porque a gente ficou bastante tempo. Mas quase uns 2 anos, mais ou menos, ali. Foi, assim, né? mas o comércio fechado aí foi um tempinho que colapsou o mercado, né? Foi bem difícil, assim, e isso é uma prova de que as pessoas não têm essa estrutura financeira porque começa negócio. Você começou um negócio como? Você tinha dinheiro para investir quando você começou o seu negócio? Não. Você começou do nada, do zero. Sim. E aí, eu também comecei assim. Eu tinha 0, não comecei negativa, graças a Deus, mas eu tinha 0 e comecei. Então, todo o dinheiro que ia entrando, eu ia reinvestindo na minha estrutura, sistema, enfim, marketing, pessoas, eu fui reinvestindo. Mas dá para dar alguns passos mais largos, mas é tudo uma coisa que é uma organização que vem, né, de uma estrutura a longo prazo. Então eu acho que as pessoas não têm tanto dinheiro guardado. Eu acredito que é cultura, sabe assim, também, Paloma? Claro, a gente não foi por ensinado. exemplo, muitas pessoas começam a empreender porque ela tem o dom das vendas. Né? Ela sabe vender, conhece muita gente, não estou satisfeito com o meu serviço, então eu vou pegar ali a minha rescisão, vou lá, compro um monte de coisa. Exato. Só que geralmente, porque assim, uma coisa é você começar com pouca grana, mas tendo planejamento. Né? Tem bastante pessoas, por exemplo, assim, que também começam com pouca grana e quando começa a ter acesso a um valor, por exemplo, assim, de que falou, ganhava vamos supor que o empreendedor ganhava ali 2.500, 4 mil reais por mês. Daqui a pouco tem acesso a 10, 15, 20. Aí começa a mudar o padrão de vida, começa a se elevar, entendeu? Então eu acredito que além da questão de começar sem dinheiro e não ter dinheiro no início, você trazer os maus vícios, né? Pela questão de cultura, gestão financeira. A escola no Brasil não ensina gestão financeira. Agora está começando ainda assim, estão inserindo, mas ainda se você for ver lá é muito superficial. Né? Então muito a questão raso, né? É muito raso, ensino, é verdade? Que muitos, a gente pode dizer assim, que muitos empresários ou precisaram mandar funcionários embora, ou empresários auto-fecharam as portas. Sim. Ou empresários se enfrentaram o mesmo problema que você falou no mercado, de aumentarem coisas lá em cima. E outros cresceram, entende? Eu vou muito para esse lado assim, porque nas crises, ou melhor, aquele que tem um planejamento, de fato que tiveram empresas que realmente, principalmente o pequeno e médio empresário, né? Como é que o cara vai sobreviver com o custo? Mas também aquele que se programou, aquele que tinha um bom caixa, com certeza ele também gerou outras oportunidades na pandemia. Eu sou um caso que eu cresci na pandemia, né? Isso, mas é que o meu modelo de negócio é o que depende muito do modelo de negócio. negócio. É a solução. Por exemplo, na pandemia, empresas que estavam com... Claro, todo mundo ficou com estoque parado, ficou com um horário muito ocioso, o pessoal começou a atender online, mudou o comportamento do consumo e do atendimento também. Nessa fase, eu consegui crescer bastante, ter mais visibilidade da minha plataforma, justamente porque eu entreguei uma solução para o mercado que o mercado precisava naquele momento. Então, na pandemia eu cresci bastante, assim, mais de 90%, quase 100%, assim, eu dobrei minha base, foi na pandemia. Infelizmente, né, pelo momento, ocasião, mas graças a Deus que eu tinha uma alternativa para entregar. E muitas empresas não fecharam porque estavam fazendo permuta através da plataforma, porque foi uma forma de movimentar o capital ali, né? Exato, e também assim, quem trabalha com perecíveis, né, que tem prazo de validade, se eles não permutassem aquilo, eles iam perder, eles iam ter prejuízo. E se eles permutassem aquilo por algo que eles precisavam comprar e não queriam descapitalizar. Sim. Então foi isso que muitas empresas fizeram. A permuta, ela cresceu muito na época da pandemia. Foi assim, foi algo que até hoje a gente continua em crescimento, mas na época da pandemia os empresários faziam isso. Eles permutavam
o horário vago, o produto ali que estava ocioso, que estava já prestes a vencer, aí eles trocavam por coisas que eles iam pagar em dinheiro. Então ajudou também, né? Foi uma ferramenta que... Delivery, por exemplo, ajudou. né? As pessoas não podiam sair de casa, mas poderiam também receber a questão do alimento. Nasceram muitos empreendimentos no ramo de alimentação também. E um exemplo que eu posso dar também, que eu vi muito ali, principalmente na nossa região, né? Que em Carapicuíba, vou dar um exemplo, autopeças, que eu presenciei também no meu ponto, no meio da pandemia. Sim. Autopeças não podia abrir a porta da empresa para atender ali o cliente no balcão. Muito entrega de motovia a motoboy. Sim. Ou às vezes também pedir pelo WhatsApp antes e só chegar na loja e retirar. Quase nem retirar. A gente ficava com a porta fechada e ali na porta abria um pedacinho da porta, entregava pro cliente e já fechava. A gente não podia ter contato diretamente com o cliente, porque se algum órgão fiscalizador passasse, poderia aplicar uma multa, né? Sim. Que muitos empresários hoje também sofrendo com isso, né? Exato, e aí onde vem a resiliência do brasileiro, né? Às vezes a gente tá, como que a gente pode ser tão resiliente? É isso, né? A gente se vira, né? Eu acho que a gente faz do limão a limonada e sempre dá um jeito. Isso que faz do empreendedor brasileiro tão resiliente, que a gente, tudo que... O poder de se reinventar sempre, né? Sim, isso é muito bom. E seguindo depois da pandemia, como que vocês acham, assim, do ponto de vista de vocês, que os empresários conseguiram se reerguer, eu digo assim, modo de se reconstruir? Por conta que, por exemplo, você estava com a época na hamburgueria na época? Não, mas foi bem no finalzinho. Mas eu havia quebrado um outro negócio. Não quebrado, eu não pude mais participar de assembleias. Então meu negócio ele teve que parar. Né? Graças a Deus que eu tinha um bom fluxo de caixa daquilo que eu fazia e eu consegui sobreviver sem atingir a minha família, né? Aqui a gente pode se falar, né? Que a hamburgueria foi bem mais rígido, né? Se você tivesse falando na época. Sim, sim. Que a hamburgueria precisava ter órgãos fiscalizadores, né? Sim. Que é de limpeza, detetização, essas coisas, né? Sim. Mas isso até hoje continua bem rígido. E o que é muito bom até pro cliente, né? Não era fácil e ainda hoje continua. Na verdade, depois da pandemia, isso começou a apertar mais. Hoje, vamos supor assim, eles viram que aquilo era necessário, que deu um resultado, um retorno bom para o cliente na questão de segurança de consumo e hoje, vira e mexe, você recebe uma visitinha ali dos órgãos. Mas isso e eu acho isso excelente porque tá trabalhando, por exemplo, com comida, então você tem que ter uma boa entrega, com né? certeza, exatamente, isso é muito bom. E existem maiores desafios que hoje o empresário enfrenta? Posso falar um? Claro. Mão de obra. Aqui, além dos impostos, a mão de obra hoje está muito complicado de você conseguir, cara. Antigamente, quando falava assim, uma pessoa que ela tá no mercado, vamos supor assim, você já tem 35, 40 anos, você já não tinha vaga. Hoje está sendo maravilhoso você contratar pessoas com a idade um pouco para mais. É que eu vejo que tá tendo muita vaga de emprego, muito, né? Tá tendo vaga, eu tenho vaga, eu conheço diversos empresários que têm vaga sobrando. Mas aí quando chega, antigamente você entrevistava o candidato tá te entrevistando. Eu concordo. E como que é o final de semana? Eu concordo, porque eu tô com vagas abertas. Isso quando vai na entrevista, né? Eu tô com vagas abertas e essa semana acho que eu fiz umas 4 entrevistas. E aí no meio da entrevista me veio esse pensando assim, eu tô mais respondendo as perguntas que eu, né? É verdade. A mão de obra tá bem difícil mesmo. Bem difícil, mas eu acho que a mão de obra tá difícil por conta da facilidade. Eu volto a dizer, a mudança do comportamento do comportamento humano depois da pandemia. A gente não é a geração, eu não acredito que seja a geração. Eu acho que é a mudança de comportamento mesmo. As redes sociais, o acesso à informação, as pessoas hoje, elas estão mais seletivas, sim. Tem uma ondinha aí de CLT, que eu não vou ser CLT. Tem essa onda na internet. Tá dando dinheiro, né? A pessoa grava um vídeo, o jovem vai ali e grava um vídeo com maior facilidade. E não vai querer trabalhar por aquilo que o mercado está oferecendo hoje, muito difícil. Era o que a gente estava conversando nos bastidores.
que a Paloma perguntou para nós, né? Do videomaker, um exemplo. Hoje o videomaker está escasso no mercado. Exato. Por conta que um empresário precisa hoje estar dentro do digital. E se não tá na internet, você não tá em lugar nenhum. Exato. Sua empresa é anônima. Tá em evidência. Se você não tiver na internet, e esquece. se parar de postar um tempinho, o pessoal acha que a gente tá falindo, que a gente tá quebrando, fechando. o que aconteceu com eles, né? E eles Eles medem estavam assim, tão, nossa, Paloma, mas não eu tá entrei engajado. aqui, porque eu tenho um Instagram que é de 2015, e eu acho que em 2017 ou 2018 eu perdi a senha desse Instagram. Eu tentei de tudo com a Meta, abri chamado, mandei documento, eu não consegui recuperar essa conta. E é um Instagram antigo da Trox. A última postagem dele, se eu não me engano, foi em 2019. E aí, quando as pessoas vão buscar o Instagram da Trox, às vezes digita Trox Permutas Corporativas, o Instagram entrega esse Instagram que eu não tenho, essa conta que eu não tenho mais acesso. Aí aí a pessoa veio em mim e falou assim: nossa, Paloma, mas o que aconteceu? A Trox fechou? Não, a Trox tá ótima, tá bombando, a gente tá fazendo um monte de negócio bom aqui. Aí não, mas é porque eu vi o Instagram, a última postagem foi há tantos anos atrás. Eu falei, não, esse é o antigo, entra nesse aí. Ela, tá, tem vídeo, tem. Então as pessoas acabam medindo a saúde e o desempenho da empresa pelo Instagram. E pela visibilidade que você tem. Por exemplo, assim, você fez um vídeo. Vamos supor que a empresa, independentemente do segmento, que ela não estava tendo aquela rotatividade, não estava em alta, mas faz um vídeo e viraliza, daqui a pouco todo mundo fala um exemplo assim, nossa, olha essa empresa de copo, meu, eles estouraram do nada. Esses estouraram do nada, eles já atrelam a faturamento, que a empresa já tá, né? Nunca é do nada, né? Tá faturando horrores e tal, mas não é bem assim. Tem uma grande diferença, por exemplo, assim, que nem muitas pessoas também ficam assim, então eu vou pra internet e vai resolver tudo. Depende. Você quer ser engajado, você quer converter visibilidade, você quer ser visto, ou você também quer transformar em vendas? Né? Por exemplo, se você não tem uma boa agência de marketing, por exemplo, ou você vai lá, faz a dancinha, faz você tudo bem. Você vai lá, tem 1000 likes, 800, 2000, mas e como é que tá o seu faturamento, não né? Converte, como é que não tá a sua dinheiro. conversão de vendas? Então, dependendo do negócio, se torna até perigoso. Sim. E isso eu vejo muita gente dizendo assim, fala assim, vou comprar seguidor pra ter visibilidade, né? Visibilidade assim, de seguidor. Eu fiz isso no comecinho. Cara, sério, bem no comecinho da Hamburgueria, quando eu era dentro de casa. Eu via lá, não saía de 100 seguidores, cara. Eu falei, pô, mas eu tenho mais de 200 colegas e não chega nem a 150. É o que eu fiz uma dinâmica essas terrível, últimas semanas no Instagram do Digitapod. Que aí, como você viu ontem, eu acho que você curtiu a publicação que a gente bateu 7 mil seguidores lá. Sim. E aí foi um amigo meu que falou, seu Breno, começa a postar lá 5 a 7 cortes por dia diariamente. Só pega e posta. Você vai ver o que vai dar. Meu, sabe o que aconteceu? Em 2 semanas eu ganhei 2 mil seguidores. Olha que bênção. Cara, os meus seguidores que eu comprei na época começaram a despencar e a vergonha. Caramba, como Fernando. Assim, porque não tinha aquelas coisas de seguidores reais. Meu, você começou esses dias, você já tá com 2 mil. Eu falei, pô, tá vendo? Compra com a gente. Vem comigo que é sucesso. Daqui a pouco, cara, daí lá de 2 mil, 1.800 e pouco. Esses seguidores caem. Porque eles caem. E a vergonha. Aí sabe o que aconteceu? Eu comecei a ficar viciado de comprar seguidores. Toda hora eu tava colocando um dinheirinho. Aí eu falei, vocês querem saber de uma coisa, cara? Eu falei, não chega, não compro nunca mais e seja o que Deus quiser. E dali em diante comecei a fazer os vídeos do meu jeito, com o celular ruim que eu tinha. E você tá entendendo? E foi começando, daqui a pouco veio uma pessoa, 2, 3, 4, eu falei, olha, graças a Deus, cara. E o medo que eu falei, agora o pessoal vai ver que caiu, já vai achar que eu tô quebrando, que não tá. Aí foi uma decisão e um apego com Deus mesmo. Eu falei assim, cara, chega. Você ali é MK Burger, com a Tocari, não compete mais com ninguém não, viu? Graças a Deus. A MK Burger com a Tocari. Graças a Deus, agora você abre, é tão prazeroso, né? Você abre ali seu Instagram e toda hora novos seguidores. Aí você fala, eu demorei um pouquinho pra converter, pra atrair um público, né? Mas aí, quando eu comecei a fazer vídeo, quando eu comecei a aparecer, as pessoas se identificam com a gente, né? Sim. E aí tá vindo seguidores novos, tanto do meu Instagram Paloma, quanto no Instagram da Trox. E é tudo
seguidor qualificado, empreendedor Então, que quer conteúdo orgânico ali, né? tudo É qualificado. um negócio, ó, só um negócio que caiu no meu ouvido. Foi um famoso, comprou, entrou ali e já deu 100 mil seguidores. Comprou 1,5 milhão de seguidores. Ô, louco. Ele comprou. 1,5 milhão de seguidores. Ah, você foi na onda dele. Não. Aí, eu fiquei sabendo. Ele tava conversando desse assunto mesmo com uma pessoa. E aí, essa pessoa me falou: comprou 1,5 milhão de seguidores. Mas sabe pra quê? Pra começar a fechar parceria ali, patrocínio ali. Que ele pensou, falou assim: se eu ter seguidor, eu vou conseguir fechar parcerias, patrocínios, essas coisas. Igual os famosos fazem, né? E aí, diante disso, ele teve isso que ele queria por um bom tempo. Hoje em dia... Tem influencer que ajuda bastante, assim, mas depende muito. Por exemplo, eu nunca fui de pagar o influencer para ele ir lá e falar sobre o meu produto. Primeiramente, já vem por exemplo, aquela situação: olha o que acabou de chegar aqui para mim. Já tá claro, por exemplo, assim, então quer dizer que se não mandasse, o cara ele vai falar bem de qualquer forma, entendeu? Então tem que ser uma pessoa, para mim tem que ter muito critério, que nem aquele 5 Star, que é o Negrão 5 Star, que é aquele que fala, uau, ele é um cara que ele gosta do que ele faz, ele come ali, você vê que ele tem um prazer. Pra mim foi sensacional, e eu não vi a hora de ver ele experimentando, por exemplo, do produto da Malucos. Então, legal, agora você pega aquele camarada, tem 15 mil seguidores, não tinha nada, daqui a pouco tem 50, e você vai lá e coloca o seu produto, isso pode dar um marketing negativo. Sim, aí voltando a esse assunto, né? Aí hoje em dia, pergunta se ele tem essas parcerias, esses patrocínios. Imagina o seu produto na mão dele. Às vezes descobrimos que ele poderia ter feito isso e acabou. Aí seu produto tá lá, ele divulgou, gerou um marketing negativo. É isso aí, que é isso que surge a questão assim de você comprar seguidor, ou às vezes visualização. Não recomendo, pessoal, não faz isso, por favor, cara. É um tiro no pé. Para depois você voltar lá do início, acaba ficando mais difícil. Que é o que se comenta do que acontece dentro do digital, né? O empresário precisa estar, mas só que da maneira certa, né? Exatamente. E hoje a gente pode dizer assim também que, como você mesmo comentou, Paloma, sobre investimentos, né? Hoje a permuta corporativa veio muito no mercado também, né? E vai começar a vir mesmo pela Trox também, né? Exatamente, porque a permuta, eu gosto de falar que a permuta protege o dinheiro. Quando a gente tem uma ferramenta que a gente pode comprar aquilo que a gente precisa usando o nosso preço de custo, então você está deixando de usar o seu caixa. O Fernando falou bastante aqui sobre reserva, fluxo de caixa, ou reserva de planejamento financeiro. E é justamente isso. Quando você paga com o seu produto, você está guardando o seu dinheiro, você está protegendo o dinheiro. Então, o produto sai, o dinheiro fica ali. E aí, o dinheiro que sai do caixa por aquela compra é o valor do produto para você repor o seu produto. Eu tenho um vídeo de um cliente meu muito legal, que é e ele tem uma hamburgueria também. E eu vou te mostrar o vídeo dele. Ele fala assim: eu adoro pagar a lavagem do meu carro com X-Tudo. Meu X-Tudo custa R$40. Eu vendo 3 X-Tudo, eu pago a lavagem do meu carro de R$120. E esses 3 X-Tudo pra mim não sai nem R$60. Então eu tô pagando a lavagem do meu carro com menos de R$60. Então ele entendeu a sacada e ele adora, porque homem gosta de ter o carro limpo, né? Então Sim. Tem o lava rápido lá, ele troca, paga o lava rápido. Ele paga muitas outras coisas, né? Mas ele paga o lava rápido do carro, que foi o exemplo que ele deu. Ele paga o lava rápido do carro com X-Tudo. Eu adoro. Por quê? Porque o empresário, ele vai uma vez, ele nunca vai sozinho, ainda mais com permuta. A gente adora levar nossos colaboradores, nossos amigos, família, enfim. Então, quando a gente vai no restaurante, eu sempre levo alguém. Então, vamos supor que a gente vai lá na Temaquerapia hoje. Vamos sair daqui, vamos lá. Eu tô na Trox, eu vou pagar em permuta. O Fernando e o Breno não conhecem a Temaquerapia, eles vão conhecer porque eu fui lá e apresentei. Então, sempre um empresário vai na hamburgueria, ele vai comer, ele vai lá e vai levar outras pessoas. Então, protege o dinheiro a permuta, protege o dinheiro
aumenta a sua visibilidade, faz você atender clientes que você não atenderia através da sua rede de contato já. Então, assim, é maravilhoso. E se você não sabe fazer permuta ainda, você precisa aprender, porque você precisa proteger seu dinheiro e fazer negócio em permuta. Sim. E já aproveitando, vamos ver aqui como estamos no YouTube, né? Que a gente não pode esquecer disso. Ô, Breno, né? você me marcou no... Ah, né? Que eu cheguei nem acabei nem Você não postou? Ainda não, eu tô com o negócio aberto. Então posta. E aproveitando, quando eu posto aqui, conta um pouquinho pra nós as novidades que a gente tem hoje. Sobre aquela promoçãozinha hoje. Eu vi. Tá eu rolando quero o cupom. saber. Você já colocou aí já o link pra galera? Eu esqueci de colocar. Não colocou? Eu não coloquei, esqueci Qual de link? colocar. É Então, o vamos lá. www.malucosburger.com.br. Ah, tá. Então quem pedir lá, peraí. Deixa Com o a Breno. senha digita pode. Ah, Vai ter um desconto especial Lino, pra é pedir na um- hamburgueria hoje. Isso. É um cupom, É um cupom, de desconto. cupom de desconto. Isso. Meu, ó, permuta, Chique. cupom de desconto, tá rendendo isso daqui, hein? Não é? Poxa. E avisando, somente hoje, vai Tá somente hoje. É somente É. hoje, tem que aproveitar. Pedidos até válidos- meia-noite. Até meia-noite? Até Pedidos meia-noite. válidos até meia-noite? Tem Tá. desconto? Corre. Já vai, pede o seu lanche, né? Vai assistindo o podcast. Já fica o Nossa, programinha e é muito perfeito. bom, tá, E gente? o lanche dele é diferenciado. É, o viu? negócio é coisa de... É diferenciado, chega quentinho, como É. sempre. Uma apresentação bonita, né? É, então se você não perder tempo, que tá ocorrendo esse cupom aí, digita, pode ser no seu de manhã? Ou você esqueceu também? Não, Não, ele não já anunciou, tem. não. E tava esperando aparecer lá no banner. Mas é esse site aqui, ó, Mostra aí pra galera, hein? Malucos Burger, é www.malucosburger. Então Colocar põe, manda o Malucos Burger, link. do jeito que tá no Instagram, malucosburger.com.br já Marcou o vai. Instagram da Dá Malucos, pra entrar da no Malucos. Instagram e lá também já tem o link, Tem fica o mais link fácil. na bio do Instagram. É, como você marcou, a gente fez lá a collab, então fica facinho. Marca aí já nesse coisa aí pra gente... É, eu mandei, ó, eu acabei de mandar o link no chat, aí Deixa eu ver se- vamos ver se eu deixo. Tem alguém que eu conheço aí, Breno? Ó, tem o Daniel Martins. Se não tiver ninguém da minha família aí, eu vou ficar brava. Daniel Martins, Fernanda Martins. Ah, tudo Martins. É? Tá vendo? Tem o Carlos Eduardo, Fernanda Dias, Natália Muniz, doutora Natália. Aham. Olha, ninguém que veio. A Ninguém da Vamos fazer família uma tá permuta? Assim, ó. Vamos. A doutora Natália, essa doutora Natália, ele trouxe aqui no podcast para entrevistar. Uma pessoa Tá sensacional. Doutora Natália. A doutora Natália trabalha com o quê? Ela faz Ela o é quê? advogada. E doutora Natália, você não sabe o tanto de processo que tem aqui em pergunta pra você cuidar. Aí semana retrasada, né? Que Vou ela marcar teve pra aqui. apresentar Advogado vocês. faz muita Vou marcar permuta, pra é apresentar sério vocês. mesmo, viu? Eu tenho vários advogados aqui, faz muita permuta. Outra também. Quem? Mônica Martins. Mãe, olha, a família Martins tá aqui em pé. Deixa eu ligar pra minha família. Liga peraí. lá pra falar, pô. Fernanda que Fernanda ninguém? de novo. Victor Baldez. Esse aí é meu filho. E aí o restante Gente. tudo repetido. É, tá tudo. Eu vou ligar pra eles agora. Agora, Liga ao vivo. ao vivo. Quem mandou? Amiga. Ela tá ligando Oi, mesmo. tudo bem? Eu tô ao vivo aqui no podcast. Eu quero saber por que ninguém da minha família tá assistindo o podcast. Porque vocês atrasaram. Eu tô entrando agora, minha filha. Então, por favor, porque tem um monte de gente aqui do Fernando, do Breno, e ninguém da minha família. 300 mil pessoas. Tem como você avisar no grupo da família aí, por favor? Olha aí, eu já entrei, tô te vendo. Tá Tô te bom. vendo. Só falta comentar. Agora comenta Pronto, lá, agora. curte e compartilha. Meu, Pode essa foi... deixar. Isso é Beijo, inédito, tchau. né? Isso foi inédito. é Isso nunca inédito. aconteceu Isso aqui. nunca aconteceu. Acho que nem aqui, nem em outro podcast. Lógico que eles estão pensando que é minha família. Ô, quando vai fazer show primeiro, quem assiste não é a família que vai lá? Porque tem ninguém lá. tem que tá, no lógico. show, pelo menos. Não tem eu tenho um filho, gente. Meus filhos não estão assistindo. É. Tem que fazer um show aqui mesmo. Tem que se humilhar, tá vendo? Tem que se humilhar pra assistir a gente. Então pra você aproveitar já esse cupom de desconto lá na área que você, assim que você fizer seu pedido, vai estar lá o área de cupom, né, pra colocar. Isso. Digita pode, 10% de desconto hoje válido R$10 de desconto. Isso.
E válido somente hoje até meia-noite. Então, aproveita, que isso nunca tem, né? Aproveita, que o negócio lá é concorrido. E a gente já partindo já para a próxima pergunta do roteirinho que a gente criou, né? Do nosso tema. O que diferencia quem desiste de quem continua? Essa é forte, né? O resultado, né? Aquela pessoa que ela desiste, ela nunca vai ter a pessoa que desiste, ela vai conviver com a dúvida. Eu acredito que não tem nada pior do que aquela coisa, se eu tivesse ido, se eu tivesse colocado aquela ideia em prática, né? Então, eu acredito que além da falta de resultado, a dúvida chega a ser assim, vira um tormento para a pessoa, né? Principalmente quando ela sente que ela perdeu o timer ali. Por exemplo, o camarada ele quer ser jogador de futebol, daqui a pouco a idade já não, né? Ele teve uma ideia de um bom produto, ele não lançou, daqui a pouco aquela ideia passou. Ou pior ainda, você pensou e uma outra pessoa foi lá e fez. Eu acredito que não existe perda pior do que essa. Então, desistir não é nem questão da perda financeira, mas é aquela sensação de algo que você poderia ter conseguido, poderia já estar desfrutando, e ainda mais quando você vê uma outra pessoa, não por questão de inveja, mas você fala, poxa, cara, que é possível, né? Eu quando pensei você naquilo, eu tinha possível. Total aptidão, tinha condições, mas eu não coloquei em prática. Enquanto uns pensam, outros idealizam. Sim. Né? E você, Paloma? Eu acho que é uma linha muito tênue, porque muitas pessoas desistem de algumas coisas o tempo todo e se desistiu, tá tudo bem, dá pra recomeçar, dá pra fazer de novo, tem tempo pra isso. Vontade de desistir, eu já tive muita vontade de desistir, várias vezes. E se eu tivesse desistido há 2 anos atrás, há 3 anos atrás, eu senti uma grande vontade de desistir. Eu teria me arrependido completamente, porque depois sempre melhora. Parece que tá tudo errado. Por isso que é bom você aprender, você conversar com outros empresários, você falar das suas dificuldades, porque o empresário ele é muito solitário. Hoje eu não tenho problema nenhum de sentar e falar, gente, eu tô me preocupada, o mercado tá assim, eu não sei o que tá fazendo de errado lá na minha empresa, que o negócio parece que tá tudo desorganizado. Eu não tenho o menor problema de falar isso, mas eu já tive. E eu percebo que muitas pessoas têm, porque a gente senta em mesas pra conversar com empreendedores, a firma tá bombando, tá tudo certo, porque eu tenho não sei quantos funcionários, porque a minha folha tá não sei o quê. E a gente sabe que isso não é verdade, é igual casamento, gente, nenhum casamento é perfeito, tem desafios dentro do casamento e tudo. E quando a gente divide os nossos problemas, as nossas dores, os nossos desafios com outras pessoas, a gente ensina que não tá perdido, a gente mostra que não tá perdido. Se eu tivesse desistido, eu teria me arrependido muito e teria convivido com esse sentimento que o Fernando colocou, que é o pior sentimento, e com certeza é o pior sentimento, mas eu acho que tá normal pensar em desistir. Não desiste, porque daqui a pouco vai melhorar, confia em mim e converse com pessoas, procure estar em ambientes saudáveis de empreendedores que estão buscando o mesmo que você, que estão ali não escondendo os desafios, porque não existe empresa perfeita. Quanto maior a empresa, maior os desafios. Eu tinha 1.000 clientes, eu tinha desafios. Eu tinha 2.000 clientes, eu tinha desafios. Eu tinha 1 franqueado, eu tinha desafios. Eu tive 15 franqueados, eu tinha desafio. Então, assim, não importa o tamanho da empresa. Quanto mais crescer, maiores vão ser os problemas, maiores vão ser os desafios. E tá tudo bem, só não desiste. E sempre vai ter uma pessoa que já passou por aquilo, né? Exato, por isso que precisa conversar com pessoas. Você tem que estar trocando. Eu, por exemplo, assim, eu era muito também fechado. Eu não falava nada pra ninguém. O meu negócio, aquela coisa. E você vai vendo que tem muita gente boa também no mercado. Tem muitos empresários que torcem por outros. Até mesmo, por exemplo, tem conteúdos na internet que são maravilhosos. Você pega ali, por exemplo, um Joel J, um Flávio Augusto, que fala assim de um modo bem aberto. Quantas vezes eu não tava ali sem norte, sem direção nenhuma. Daqui a pouco eu pegava um vídeo para assistir e falava, puxa vida, é isso aqui, ó. Vários insights, falei, isso daqui que eu preciso fazer. Mas esse sentimento de desistir, ele tem que vir, tem que passar muito rápido também, assim, né, Paulo? Porque se você tá ali no ambiente inadequado, né, com hábitos inadequados e com o seu negócio não indo bem, a primeira coisa que muitas pessoas fazem é buscar o prazer.
meu, tá dando tudo errado aqui, quer saber de uma coisa? Eu preciso sair, eu preciso rever meus amigos, encontrar a galera. Meu, aí você vai lá, sai com o pessoal que não fala sobre negócios, nada contra, mas não é o momento de você estar ali. Nessa questão porque aí desfoca, né? Desfoca totalmente. Aí daqui a pouco você fala, quer saber de uma coisa? Aí vem aquela questão do casamento que você falou, né? O casamento dos outros, todo mundo tá perfeito. O grama do vizinho sempre mais verde. Aí o camarada fala, pô, mas tá tão legal aqui, eu tô trabalhando, aí você sai de lá deprimido. Você fala assim, meu, quer saber de uma coisa? O que eu tô fazendo? Que eu tô fazendo no negócio e o outro que tá... Eu não sirvo pra isso, tá trabalhando de segunda a sexta, tá ganhando mais dinheiro, tá passeando, e eu aqui que tô empresário como um empresidiário. Exatamente. Né? A vida parou aqui, brincou. Então tem que tomar muito cuidado e também isso. Não tem como a gente, por exemplo, medir como que a empresa tá dando certo. Não é pelo faturamento. Não é pelo faturamento, porque às vezes a gente tá faturando 50 mil e com um custo de 45. Não é pelo faturamento que a gente mede o sucesso da nossa empresa. Sim. A gente precisa entender como como medir o sucesso da empresa, principalmente para não fazer investimentos errados, para não fazer parcerias erradas, enfim, às vezes a gente vê o dinheiro entrando ali, porque o empresário tem um fluxo de entrada e saída de dinheiro muito grande, né? Muitas vezes um fluxo alto, mas aí o dinheiro não é nosso. Foi o que o Fernando falou também, de separar conta da empresa, conta nossa, né? Dá trabalho, é complicado você ver, você pobrezinho lá na sua conta tem R$2 e na conta da empresa tem lá um dinheirinho, você fala, não, mas o dinheiro não é seu, o dinheiro é da empresa, não roube da sua empresa. Então, assim, tem que saber também medir como que a minha empresa está dando certo. Por que eu falo isso? Porque eu estava num processo de crescimento na minha empresa que na minha cabeça estava tudo errado, tudo. Para mim estava tudo errado. Por quê? Porque eu tinha muito conflito com o franqueado, porque o franqueado, eu tinha dificuldade de falar com o franqueado o que ele precisava fazer, dele fazer o que ele precisava fazer. E pra mim, eu falava assim, pensava comigo, né? Eu não sirvo pra isso, eu não vou dar conta disso, isso não é pra mim, as pessoas não vão me respeitar, os franqueados não vão seguir o que tá no contrato. Ou eu processava todo mundo, ou eu parava com o negócio. E aí eu fui num evento, que graças a Deus que eu fui num evento, e eu falei. Tinha vários franqueadores, era um evento para franqueadores, sabe? Tinha vários franqueadores lá de vários segmentos, os caras, tipo, grandões lá, e eu bem assim, né, quietinha, pequenininha, cheia de problema, e eu olhava assim, as pessoas, nossa, olha, ela tá tão feliz, nossa, ele tá tão bem, e por que comigo não dá certo? Aí um cara sentou assim, uma pessoa sentou assim do meu lado, daí eu falei com ele, aí eu falei assim, nossa, mas eu não sei porquê, sabe, desabafei mesmo, foi a primeira vez que eu falei. Ele, não, Paloma, lê esse livro aqui, ele me indicou um livro pra ler, ele falou, tá certo, esse é o processo de crescimento. Pra você crescer e ter uma franqueadora rodando, saudável, bem, você vai passar por esse processo. Não tem como você chegar no andar 10 sem você passar pelo andar 6. Então, ele me mostrou que aquela parte chata... né? Fazia parte da etapa do que eu precisava passar. Né? E se eu não tivesse conversado, eu não teria aprendido, eu não teria lido o livro que eu li, e eu não teria me conformado que eu estava no caminho certo. Então, não é porque tá dando tudo errado aí, né, assim, não é porque tá cheio de BO para resolver que tá tudo errado. Não, é processo, o negócio vai chegar, entendeu? Eu pensava assim, ó, quando eu tiver uma quantidade de pessoas X, eu vou ficar mais tranquilo. Aí chegava, aumentava o trabalho. Iludido. Não, mas agora quando o meu faturamento bater Y, eu vou estar tranquilo. Aí daqui a pouco vem as variáveis. Aí a necessidade de você expandir, aumenta a estrutura. É onde você começa a falar assim, cara, velho. Então, e assim, a gente nunca parar de estudar, né? Dá pra explanar assim, que nem fala assim, empresa rica, dono pobre. Eu sou a dona Porque pobre. Se você for querer inverter isso, esquece. Não dá. Dá vontade, às vezes você olha assim e fala, nossa, que vontade de comprar. Vou comprar aquilo ali, tô nem aí. Eu preciso, né, disso. Aí você vai nesse preciso, pronto. Aí você vai estar precisando depois durante um bom ficar tempo, né? sem dormir. Vai dar precisar de um remedinho, né? E hoje a gente pode dizer assim que o empresário hoje tem diversas emoções, né? Mas só que como que hoje o empresário pode lidar com as emoções dentro do negócio? Pô, pergunta boa, hein? Eu acho muito importante o empresário ter o cuidado com a saúde mental, sim,
e separar empresa de casa. A gente fala tanto de separar a empresa a conta nossa CPF com a conta da pessoa jurídica, e a casa não é diferente. A gente precisa separar a empresa de casa. E a gente precisa cuidar do nosso emocional, a gente precisa ter um acompanhamento, porque a gente cuida de todo mundo. A gente que motiva a nossa equipe, a gente motiva os nossos fornecedores, porque, não, mês que vem eu vou comprar mais, o movimento vai aumentar aqui, eu vou conseguir fazer um pedido maior, melhora o preço aí, não é assim que a gente faz? Exatamente. Então a gente motiva o nosso Os fornecedor, exatamente, motiva todo mundo. E quem é que motiva a gente? Né? Sendo que a gente vê a verdade nua e crua todos os dias. Os desafios, as mudanças tributárias, as mudanças de comportamento humano, enfim, vários desafios que a gente já enfrenta. Então a gente precisa cuidar da saúde mental, sim. Tem que ser, da mesma forma que a gente tem que separar o dia e a hora para ir para academia, que tem que ser sagrado, o dia e a hora da nossa terapeuta tem que ser sagrado também. Psicóloga também, né? Tem que ter, e tem tudo na Trox, tá? Psicóloga, terapeuta, psiquiatra, faz tudo em permuta. Tem que, Fernando, tem que, porque a doutora não tá assistindo a gente, ela não tá, então ela já vai ver que tem bastante coisa pra ela usar. A doutora Natália e o doutor Israel. Então, já vamos entrar na Trox pra vocês fazerem negócio. Eu acredito muito que eu nunca fui a favor de romantizar o empreendedorismo, sabe assim? Porque tudo é muito bonito, vou ser dono do meu próprio negócio, eu vou ter o meu dinheiro. Só que assim, eu não consigo imaginar você ter um sucesso sem você também gerar um desequilíbrio, né? Você tem que estar preparado para isso também. Na verdade, ninguém nunca está, mas você tem que estar ali disposto. Acredito que a palavra disposto é melhor do que a palavra até preparado. Então assim, por exemplo, se você tem ali a sua família, as pessoas têm que entender que todo mundo vai passar por um processo junto, que vai ser difícil, só que não é todo mundo que suporta. Você vê que tem casamentos que terminam por conta disso, né? Porque, por exemplo, de início, você é o cara que abre a porta, você é o que lava o banheiro, você limpa, vamos supor ali, o seu estabelecimento, você faz compras, você grava os seus vídeos, você faz tudo, então você é o severino. Você faz tudo da empresa. Você faz tudo. Aí eu te faço uma pergunta, onde que vai encontrar o equilíbrio nisso daí? Então, é uma questão de você ter paciência com o resultado, né? E isso tem que ser, para quem tem família, isso tem que ser muito claro, principalmente quando é em casal. Fala, olha, nós vamos trabalhar aqui por esse período, nós não vamos ter tempo muitas vezes de estar em festas, e às vezes não vou conseguir no aniversário, e às vezes esse aniversário é o meu, você entende? Então assim, é uma abdicação, é renúncia. Então até você conseguir ir criando esse ecossistema, que aí daqui a pouco você tem hoje, por exemplo, hoje a Malucos tem uma equipe de marketing, tem um departamento jurídico, tem um setor de compras, então tá tudo muito segmentado. Hoje depois de 4 anos e 4 meses, eu tô conseguindo tirar um dia para mim, agora já tô praticando um esporte, por exemplo, né? Então assim, só que se já disser assim que logo de cara você vai conseguir equilibrar os pratos, né? Que você já vai estar conseguindo ali, tá tudo muito tranquilo, muito bonito. Para você que quer empreender, a realidade não é essa, pensa direitinho. Né? É uma delícia, sim, porque você vê que você constrói as coisas, é muito bom. Tipo assim, quando a gente sai de um problema, quando a gente atinge outro nível, chega em outro nível, aumenta o escritório, aumenta a hamburgueria, tem uma cozinha mais equipada, com equipamentos, né, de ponta. Isso não tem preço. Isso assim, né? é muito gratificante. Eu olho pro meu sistema hoje, eu falo, nossa, que lindo, é muito bom. Uma cliente me liga, Paloma, eu tô pagando várias coisas aqui com o Cazê, eu tô trocando aqui, tá sendo muito, tô realizando sonhos através da permuta. Pra mim, isso, assim, valeu todo o sacrifício, toda a renúncia. E o empreendedor, ele tem que estar preparado para quê? Já viu o empreendedor ser... Se o empreendedor quiser ser motivado, movido a incentivo, esquece, não vai ter. E geralmente isso começa o quê? Dentro da própria... das pessoas mais próximas que elas estão ali a você, cara. Então, assim, você tem que... Por exemplo, o médico, ele teve que sair agora do aniversário porque ele vai operar uma pessoa. Todo mundo, pessoal, com licença, o doutor vai passar, né? O João, ele está estudando porque ele vai prestar o OAB. Não façam barulho, ele vai ser um advogado.
Agora, como é que vai falar? O fulano ele não tá aqui porque ele vende, sei lá, né, o hambúrguer, ou ele tá empreendendo no ramo de bolsas, roupa. Isso aí não vai dar certo não, ele inventa isso toda, mais uma invenção. Então a sua convicção tem que ser tem que ter muito mais peso do que a motivação, senão não vai, cara. O medo pode se tornar um aliado do empreendedor? De jeito nenhum. Empreendedor não pode ter medo de dívida, não pode ter medo de dar errado, não pode ter medo de falir, não pode ter medo. O empreendedor não pode ter medo, gente. Não adianta. Se você empreende e ainda tem medo de dívida, de boleto alto, o empreendedor tem que acostumar a dormir devendo, acordar devendo. Devendo não é dívida. Não é dívida, tá? Eu não tô falando de dívida, é porque às vezes o cartão de crédito vem 25 mil, 30 mil. Então, assim, tem gente que não dorme. Aí, vamos supor, o cartão de crédito vem 30 mil e você tem lá 5 mil na conta e o cartão de crédito é para pagar daqui 5 dias. Vai dar certo, empreendedor é isso. Ou se você tiver medo, vai com medo mesmo. Né? Com medo. Mas o melhor de tudo é não ter medo. É você falar pro seu medo que... Não, a verdade tem que meter o louco, né? Essa é a verdade. Pra empreender, tem que meter o louco, não pode ter medo mesmo. E mesmo pra quem quer começar a empreender, né? Exatamente. Será que vai dar certo? Será que... E se lógico, se der errado, aprendeu e começa de novo e faz de novo, não tem problema. Você já percebeu uma coisa, Paloma? Que quando você começa, por exemplo assim, quando você não tem nada, você vai lá e tem as melhores ideias e você vai pra cima e você tá ali sem condições. Aí às vezes você tá ali melhor capitalizado, você tá com toda a estrutura e pensando se vai tomar uma decisão ou se não vai. Por isso que eu gosto muito do Juliano Dutra, né? Eu sou fã do Juliano Dutra. Ele é um dos fundadores do iFood. E eu sempre menciono ele porque ele pra mim, ele é fera, assim, sensacional. E uma vez eu encontrei ele nesses eventos de network também, encontrei ele, falei da Trox pra ele, e caramba, ele ficou super feliz. Aí ele não, falou, aí eu contei algumas inseguranças minhas e tal. Ele não, mete o louco. Empresário tem que meter o louco. Então a gente precisa mesmo dar um passo maior que a perna. Sempre. Vai lá, dá um passo maior que a perna e depois você joga, depois o que acontecer a gente vê o que faz. Claro que com segurança, com estudo, estratégia, mas não pode ter medo não, vai e faz. E como eu citei, quando você estava falando aí, o empresário hoje que quer começar a empreender não precisa. Vai com medo. Vai com medo mesmo. Com exemplo aqui, isso que a gente pode dizer. Hoje você vendeu bolos de pote, você está empreendendo. É um jeito de começar. Exatamente. Às vezes aí você começou com bolos de pote. Aí daqui a pouco você vai ver, você tá com uma doceria. Exato, tem várias histórias assim, né? A gente acompanha aí na internet, pelo menos são histórias assim que eu gosto de ver. Então tem várias histórias assim. Começou vendendo um bolo de pote ali numa necessidade. Tem umas meninas também que vendem pipoca gourmet. Começou por conta de uma renda extra que queria e o negócio foi crescendo. E aí foi reinvestindo no negócio e cresceu. Então... Eu conheço um empresário ali de Carapicuíba de pudim. Eu entrevistei a mulher dele, eu conheci através da mulher dele que veio, e aí ele tava no emprego ainda, e aí ele falou assim, vou começar a colocar no iFood pra vender. E ele faz tanto pudim com os grandes, né, e tanto mini pudim, que é aquele mini pudim de potinho. E aí ele veio falar comigo depois de um tempo e falou assim, Breno, eu decidi jogar pro iFood. E tá dando certo, ele largou o emprego dele, deu certo isso e tá vivendo disso. Uma história também assim é do Jonathan, que eu fui lá no outro estúdio com ele, a mãe dele começou fazendo pra renda extra também. E nessa época ele trabalhava em uma outra empresa. E aí o negócio foi fluindo, foi crescendo, o público foi aumentando, ele saiu da empresa que ele trabalhava, aumentou o espaço dele, uma cozinha maior, mais bem equipada, e deu super certo. Hoje ele tem já funcionários, tem uma estrutura maior, mas começou daquilo, né, da necessidade. E acho que é isso que o brasileiro tem de tão delicioso. O empreendedor, assim. Ele nasce da necessidade. Né? Que às vezes você tem ali um exemplo que a gente tá falando aqui de bolo de pote, um dom culinário, e você não sabe. Você vai perceber ali na hora que você tá fazendo. Exatamente. Que é um jeito mesmo que a pessoa ali vai perceber, vai gostar de fazer, vai querer continuar. Querer continuar e vai começar a vender. É igual aqueles Fica gostoso na recompra, né? Por exemplo, ele foi lá e fez um pudim.
A pessoa comprou de novo, começa a indicar. Aí ele sai do empreendedor e ele passa a ser empresário. Daqui a pouco ele começa a inserir a gestão no negócio dele. Exato. Né? Empreendedor aí, o empresário é delegar, né? O empresário ele precisa ter facilidade em delegar, em sair do operacional. Aí é outro nível do. Não é outro patamar, mas é tipo assim, é outra muda você parte. Ainda no operacional, só que muda a sua função. Sim. Pra você se tornar empresário, você tem que delegar funções, organizar, pensar mais na estratégia de crescimento da empresa. Não ter medo de contratar, porque eu também encontro bastante empresário que tem medo de contratar. Será que eu vou ter dinheiro para pagar o salário? Vai. Se você contratar, você vai ter dinheiro para pagar. E tem mesmo, eu não tenho medo não. Não tenho medo de contratar, não tenho medo. Vai dar errado. Não vai dar errado não, vai dar certo, eu vou dar um jeito, né? Ou dar um jeito ou dar uma desculpa, né? Não, desculpa não, gente, dá um jeito. Ou dar um jeito ou uma desculpa. As meninas que trabalham comigo, eu falo assim, gente, fique em paz. Se tudo der errado, quem vai ficar sem salário sou eu. Porque eu sou funcionário da minha empresa, tudo separado lá, as contas, tem o funcionário, tem as contas lá divididas, tem a menina que cuida do financeiro, ela faz o meu pagamento na minha conta pessoal, é tudo separadinho. E quando eu falo assim, nossa, Paloma, mas vou fazer isso e não se preocupa, se der errado, quem vai ficar sem dinheiro sou eu, quem vai ficar com dívida, com coisa atrasada é a Paloma, não é vocês, não é a troca de vocês, está garantido. E se precisar eu vendo carro, se precisar eu vendo... Fiquem, eu não tenho medo mesmo, não tenho. Eu meto as caras mesmo, eu vou mesmo. Eu vou falar um pouquinho sobre cliente, que é o ponto forte do empreendedor, né? Dependendo da ocasião. Sem vendas, sem clientes, sem vendas, o negócio não rola. O comportamento do consumidor mudou muito nos últimos anos. Fala aí. Cara, pra mim hoje as pessoas estão muito mais exigentes. Né? Por exemplo, se você pegar qualquer nicho, vamos entrar no meu, eram poucas pizzarias na região, você tinha essa opção ou essa, né? Hamburgueria então nem se fala, hambúrguer artesanal, até achavam que ia ser uma modinha, era só uma tendência que também virou uma realidade. Então, por exemplo, a pessoa ia comprar no lugar, eram poucas. Com essa questão da internet e as pessoas vendo outras pessoas crescendo, então aquilo foi fazendo com que o mercado também fosse ficando bastante povoado, né? Então o que acontece? O cliente ele acaba tendo mais opções de compra, né? Direitos. Se você vê, por exemplo, assim, o próprio empresário, o que ele menos tem são direitos, né, cara? Agora o cliente, por exemplo, numa plataforma, o cara vai te avaliar do jeito que ele quiser. Você tá entendendo? Te reembolsa o dinheiro, por exemplo. Por exemplo, esse negócio de reembolso que você mesmo disse agora, vamos supor assim, você compra um lanche no McDonald's. Sim. O lanche veio de uma forma que não está em condições. Eu digo assim, um exemplo pode ser visual, tanto que não está em condições de comer. Sim. Você entra lá no iFood lá, você reclama. Eles te reembolsam o valor. Eles nem pedem para vir. Só que tem um porém, Breno. Um exemplo, hoje com a IA, é um negócio brasileiro, né? Brasileiro sendo brasileiro. Existe essa o que está acontecendo? Teve uma mulher, por exemplo, que ela vende aqueles cookies e uma pessoa pegou o produto dela, fez como se estivesse mofado e estava tudo fresquinho. E era um pedido, por exemplo, ali de uns 400 e poucos reais. Você está entendendo? E as plataformas estão devolvendo. Então hoje, quase tudo que você vai comprar está tendo uma plataforma na frente. Era diferente, antigamente você fazia um pedido, você ligava direto no estabelecimento. Você está entendendo? Então as plataformas, eles não estão ligando, né? Então o cliente, ele está cada vez mais exigente porque ele está tendo cada vez mais respaldo. De fato o quê? Vamos supor, você mandou um produto que não chegou legal, que nem nessa ocasião do Mac, pô, super legal. Ó, não foi bom, você quer o reembolso, eu vou tocar o seu produto. No começo, quando eu tinha esse receio, pô, ele vai me avaliar mal. Qualquer coisinha, no início, quando a gente começou no iFood, eu tava devolvendo o dinheiro, daí eu falei assim, amigo, o seu produto tá com problema, então faz o seguinte, já consumiu? Ah, já consumi. Quantos? Ah, metade do lanche. Então, amigo, você consumiu metade, não tem condições. Ou então, não tá legal? Então eu vou pedir pro meu motoboy passar aí, ele vai retirar o produto e eu te levo um novo, eu te devo. Ah, moço, faz o seguinte, então a gente vai pegar aqui do jeito que tá mesmo, tá tudo certo, tá tudo bem. Então, assim, você tem que ter um jeito, porque todo mundo fala que o cliente tem sempre razão, isso não é verdade. Não, faz tempo já que o cliente não tem razão. Você tá entendendo? O cliente nem sempre tem razão. Então, se você não tiver esse feeling, se você não tiver essas ferramentas para você observar, você não tiver a sua estratégia,
na verdade... Infelizmente, né? as pessoas são desonestas, né? No caso que o Fernando tá falando aí, são pessoas que usam da IA para forjar o mofo, para pegar o dinheiro de volta, essas coisas assim. Isso aí eu acho que é desonestidade e eles usam as ferramentas que o mercado traz para desonestidade. Então, isso aí. Sabe o que tá tendo que acontecer hoje? Tem amigo meu que falou assim, cara, sabe o que eu tô fazendo? Eu tô colocando agora os golpinhos na precificação. Ele tá precificando o produto dele já com percentual de perda. Porque isso tá virando quase que comum, tem cara. gente que tá colocando... entendeu? Tem gente que tá filmando o produto. Eu já vi vídeo de comércio de comida mesmo. Eles lá mostram o produto que está sendo vendido, tira uma foto, lacra, eles filmam lacrando e mandando, aí com o número tudo para não dar essa questão de reclamação, dessa reclamação para reembolso. Mas eu acho que hoje em dia tem que se adaptar, né? Tem que se adaptar, tem que estar se adaptando o tempo todo, porque senão você fica para trás. De todas as formas. Eu acho que o comportamento do consumidor mudou bastante, a forma de comprar, a forma de exigir. E eu acho que hoje as pessoas acabam comprando mais experiência do que o produto em si, sabe? Sim. Eu acho que isso, mas apesar de que isso sempre existiu, né? Eu trabalhava com produto de cabelo e a gente tinha uma preocupação muito grande com como a embalagem ia estar, que não podia estar arranhada. A gente embalava com plástico filme para não dar atrito uma na outra, assim, para não arranhar, para não ficar ruim, né? Então só acabou aumentando a exigência da experiência porque tudo é foto, tudo é apresentação, tudo Por exemplo, hoje na hamburgueria, se você não tiver uma embalagem bonita, o cliente ele não vai repostar você. Você tá entendendo? Então essa questão, por exemplo, o investimento da Malucos Burger em embalagem chega a ser algo astronômico, cara. Mas tem Porque, por exemplo, chega lá o lanche aquela caixinha de isopor. Aí vamos supor que a pessoa ela abre lá e tal, ela não vai ter um prazer de te colocar ali. Então o cliente ele quer algo para falar assim, olha aqui da onde eu tô comprando, olha essa embalagem, olha esse posicionamento, olha essa experiência que tá gerando, é uma entendeu? coisa, a sua embalagem é diferenciada, mas só que diferenciada o porquê? Pelo saquinho, por quanto que suporta ali a temperatura que o lanche sai ali do preparo e vai para dentro do saquinho para entrega, que fica aquecido, fica isso desse jeito. E também que eu não vi ainda esse saquinho, ainda vou até querer ainda hoje aqui o lanche. Às vezes a personalização ali com a sua logomarca. O cliente ele fala muito, por exemplo, assim, que quando ele recebe um produto da Malucos, ele fala assim, cara, parece que eu tô recebendo um presente. Entendeu? Porque isso é a experiência, tá vendo? Isso, você tá entendendo? Então, por exemplo, ele pega o saquinho térmico e quando você abre que você vê um vapor saindo, a pessoa fala assim, caraca, velho, olha o tanto que tá quente. Então isso vai gerando aquela experiência, além do sabor. Hoje ter apenas um bom produto não te mantém no mercado. Não mesmo. Entendeu? Não basta ter um bom produto se você não gerar experiência. A experiência é o que, por exemplo, você vê essas picanhas que o pessoal posta aí de restaurante. Se a pessoa postar só a picanha, agora quando vem com aquele negócio de queijo derretido e pega o maçarico, Ponte pronto. Do Bordão ali em Osasco, nossa, eu fui por causa dos vídeos as pessoas hoje estão buscando experiência. É que a gente pode dizer que a gente citou aqui logo no início do podcast, né? O empresário tá ali no digital. Ele tá ali entregando conteúdo certo dele ali, como você disse. Você viu os vídeos, você foi pelos vídeos. Exato. Mas só que chega lá na hora lá, ele não tá entregando. Se frustrar, o Google condena. Depois ele vai lá também e a gente arrebenta. Né? Ele não tá entregando o que ele postou ali nas redes sociais dele, vamos supor. Isso é perigoso. É uma linha tênue também, é bem perigoso mesmo. E o que a gente pode dizer assim que eu recebi aqui nos comentários aqui, né? Que a gente teve agora a época produtos da Copa, né? Que produtos da Copa, vamos dizer assim, tipo a camisa do Brasil e essas coisas. Eu, pelo que comentaram aqui, teve muitas devoluções por quanto que o Brasil perdeu. Sério? Eu não sabia disso. Pra mim também é novidade, mas é normal. Mas é que encontrou uma brecha, né? O pessoal faz isso mesmo. Eu devolvi, mas é porque a camiseta veio assim, numa situação precária. Eu comprei uma lá em casa, nós somos em 3. Eu comprei uma que é pro meu filho, que era a primeira Copa que ele entendia. Eu falei, tá bom, vou comprar a camiseta. Absurdo o valor.
Só que a camiseta veio muito ruim, a gola, tipo, veio muito ruim a camiseta, cheio de linha e tal. Aí eu fui lá pra trocar, daí eu achei que a moça fosse falar alguma coisa, né? Ah, que não pode trocar e tal, porque já tirou a etiqueta, né? E ela só falou assim, você comprou na internet ou você comprou aqui? Eu falei, comprei pelo site. Ela, não, então tá, então pode trocar. Então, se eu tivesse comprado lá na loja física, eu acho que talvez não trocaria. Mas como eu comprei no site, que chegou na minha casa, aí trocou. Mas por conta da qualidade mesmo, tava muito ruim a qualidade. Você pegava uma peruana, que fala que o pessoal vende... como se fosse uma réplica de primeira linha. A réplica, peruana. A gente pegou, a gente comparou as duas, nossa. A peruana tava melhor? E o silk da camiseta, que aí eu coloquei o nome do meu filho atrás e tal. Um absurdo de caro também. E já tá saindo o F do Freitas dele, já tá saindo da camiseta. A gente tá com medo de continuar lavando porque vai sair. Então, assim, é um investimento que não faço mais. Agora, não gerou a experiência. Não gerou a experiência. Agora que eu posso dizer uma coisa: o cliente compra preço ou compra o produto? Depende do posicionamento. Por exemplo, eu vou te dar um exemplo. É muito mais fácil você, dependendo, vender um tênis de 1.000 do que um tênis de 200. Dentro do seu cardápio, qual que é o que mais sai? Os lanches que tem o valor que mais, vamos falar do mais caro, né? São os que vendem mais. Tá vendo? Eu sempre, quando eu vou comprar, como consumidora, não são os mais quando baratos. eu vou comprar, se eu vejo negócio muito barato, eu falo assim, isso aqui não deve ser bom. Posso te dar um exemplo? Barato. Se alguém falar assim pra mim, Fernando, comprar na Malucos Burger é barato? Eu falo assim, cara, Deus me livre, não chame minha marca de barato. Eu tenho muito valor agregado. Sim. Você tá entendendo? Não é barato, é preço justo. Mas barato não é. Olha um exemplo que eu vou te citar. Primeira vez que eu fui comprar na Tocari. Tocari, eu sei. Gente, eu amo. Primeira vez. Fui ver o valor. Pra mim, achei uma pizzaria normal. Achei um valor um pouquinho mais lá em cima. Mas na hora que chega a pizza, o visual, eu digo assim, o visual dela, na hora que for comer, principalmente aquela de costela. Nossa, a de costela é a minha favorita também. Você sabe, falando que a Tocari, a Tocari é como se fosse o pai da Malucos que segurou na mão e ensinou a gente a dar os primeiros passinhos. Ensinou a gente a dar os primeiros passinhos. Mas aí disseram assim que tá sendo meio difícil também. Eu tô tentando trazer o proprietário da Tocari aqui também. Nossa, imagina, o cara é fera, né? Eu já falei pra ele, eu acho que umas 20 vezes. E você agradece ele sempre, né? Não tem, de novo, inclusive, Douglas, obrigado. ele reclama, Paulo, ele fala assim, toda vez que você vai, você fica, irmão, fala meu nome não, mano, não precisa disso não, porque ele é muito simples, ele é muito humilde. O cara também pede o que você quiser, menos isso. Ele mudou o conceito de pizza em Carapicuíba. A gente tinha umas pizzas, tipo assim, um padrão muito assim, ele subiu o nível do padrão de pizza de Carapicuíba, porque o negócio dele ele era padronizado. Você pedia pizza de calabresa hoje, daqui 15 dias você pedia pizza mesma quantidade, mesmo posicionamento. Igual. Então, assim, nossa, ele mudou realmente. Mas a gente ainda vai conseguir e eu já tive alguns problemas, né, de experiência também com algumas pizzas que acabou não dando certo, suporte muito bom também, trocaram a pizza, porque eu sou assim, se der problema eu mando foto, não quero, eu quero trocar. Ou então, às vezes eu mando feedback e falo assim, vou comer esse mês que eu tô com muita fome, tô com visita, mas eu tô mandando aí pra vocês, né, dar uma organizada aí pra vocês saberem. Mas o atendimento deles é muito bom também. E a pizza é a favorita da minha família de costela. Muito bom. Acho que você não é a primeira pessoa que fala dessa pizza de costela. Eu acho que vou pedir essa semana Você já comeu? Da de costela não, mas eu acredito que quase todas as outras. Nossa, você sabe que você tá perdendo. Não sabe. Eu vou pedir também. Douglas, te digo uma coisa, vou te deixar esse grande convite aqui, hein? Vou fazer até, inclusive, eu pedi pra equipe fazer esse recorte, marcar a Tocari no Rios. Olha só, Douglas, pra você aqui, E o que esse cara tem de conteúdo, ele é uma prestação de serviço. Eu já falei pra ele, eu falei assim, Douglas, é uma prestação de serviço humanitária, cara. O cara porque construiu ele tem um negócio, ele construiu do zero, ele inovou. Eu descobri que ele tinha uma parte da minha casa. Eu descobri, eu te contei já. Tinha. Ah, sim. Eu descobri, eu passei de uma rua lá próximo da minha casa e aí vi lá a fachada Tocari.
E aí eu Não, fui ele mudou o conceito de pizza Aí em eu fui Carapicuíba. pesquisar, realmente ele tinha em Barueri, lá onde que eu visualizei esse espaço, mas só que um ano atrás, ele tinha um ano atrás, e aí eu falei assim, se um ano atrás eu tivesse conhecido, sabesse que essa pizzaria era tão boa. E ele é um cara tão verdadeiro, velho. Por exemplo, eu lembro do episódio que eu levei a minha logomarca que eu tinha criado pra ele. Era Malucos, né? Então tinha feito um bonequinho com tudo ao contrário e tal. Ele falou assim, ó, a primeira coisa que você vai fazer é pegar essa logomarca e jogar no lixo. Cara, aquele negócio me doeu tanto, velho. Eu falei, mas como assim? Olha que bonitinho, cara. Como que você tá falando? Eu falei, pelo amor de Deus, cara. Ele falou, você quer vender pra quem? Eu falei, qual que é o público? Eu falei, como assim? Eu falei, cara, mas não tá bonitinho. Ele falou, irmão, você vai... Daí ele falou, Aí ele falou assim, é o seguinte, você vai fazer preto e dourado. Vai te gerar um posicionamento legal. Vai lá. Cara, visão, né? Pega de novo o seu negócio. Imagina você com esse envelope térmico, que é caro pra caramba. Cada tiragem desse envelope térmico que a gente coloca na pizza e no hambúrguer é o preço de um carro zero popular. Ele falou, imagina você pegar a embalagem térmica e colocar um bonequinho feio desse. Eu falei, irmão, adotado aqui, tá tudo. E fez total sentido pro posicionamento da marca, cara. Foi, na verdade, cara, ele me deu inúmeros feedbacks, mas esse pra mim foi um dos E a assim... Tocari fundou quando? Desde que ano que a gente come Tocari? Acho que eu conheci a Tocari em 2019, eu acho. Antes da pandemia eu conheci a Tocari, 2018. Você é dessa época, Tocari? Era antes, acho que já acredito que era bem antes. Acho que já deve ter uns 8, acredito que já deve ter acho que uns 9 anos. Acho que uns 9 anos, mais ou menos isso mesmo. Uns 9, 10 anos. Eu conheci há uns 2 anos atrás. Nossa, mentira! Onde você vivia? O que você fazia? O povo que eu conheço, assim, minha irmã mora em Cotia. Ela vem em Carapicuíba comprar Tocari. Mas eles entregam. E lá em Cotia nem tanto não, mas ele vai chegar aí. E aí lá. a gente zoou. Outro dia minha filha me ligou. Ela falou assim, mãe, como é que faz lá na Tocari? Como que é a pizza que a gente gosta? Ela falou assim, nesse fim de mundo que seu namorado mora não vende pizza boa, não? Tem que vir pra Carapicuíba, que todo mundo fala mal de Carapicuíba, né? Você mora mas os melhores restaurantes estão a gente tá muito bem. Respeito mais de e restaurante eu Carapicuíba. Acho, não só restaurante, Carapicuíba tem empreendedor muito bom. Sim. Muito empreendedor que eu conheço saiu de Carapicuíba e prosperou, está em outros lugares agora, mas Carapicuíba é uma terra muito fértil para empreendedor. Um empresário hoje, que não está mais entre nós, que marcou Carapicuíba também, é o João Del Rey, né? O Del Rey? João Del Rey, sim. Todo mundo fala desse cara. Eu não tive o prazer de conhecê-lo. Mas o que depois, né, que, enfim, que ele foi ter a sua passagem, mas o que tiveram de pessoas falando assim, ó, ele me ajudou, esse cara me ajudou, esse cara me ajudou. Falei, meu, que incrível. Esse foi um que deixou um legado. Na nossa cidade, né? Ele deixou um legado. O salão de beleza tem vários cabeleireiros top em Carapicuíba que assim, ó, saiu de Carapicuíba também, prosperou, foi para outros lugares e começou aqui. Nossa, eu conheço várias pessoas que estão com o negócio bem em Carapicuíba. Agora nesse último mês, teve 3 convidadas. 3? Vou pra terceira, que eu tô conversando com ela pra agendar. Que foram empresárias que saíram de Carapicuíba, 3 mulheres que saíram de Carapicuíba e estão morando hoje em Alphaville. Sim. Que continue abrindo os caminhos, né? Coisa em Alphaville. Porque o empresário, Carapicuíba tem uma terra fértil para o empreendedorismo. Isso é verdade. As melhores pizzas, lanches e esfirra também tem uma esfirra muito boa. Eu posso te dar um exemplo? Cotia e Alphaville, a gente ainda vende muito mais dessa região, até mesmo do que em Carapicuíba. As pessoas pedem de Santana de Parnaíba, eu já tive pedido de Liberdade, Casa Verde. Daqui a pouco vai ser um pedido lá próximo de Jandira, Cotia, vai ser Barueri. Jandira, por exemplo. Meu, olha curioso, tem pessoas que pagam R$25 em um frete e às vezes pedem um lanche. Meu, incrível, lá do Higienópolis, ali daquela regiãozinha ali de Jandira. Comida é um negócio que quando você fideliza, entendeu? Né, comida, quando você fideliza, igual minha irmã, vem pra cá comprar pizza aqui, vem de lá comprar pizza aqui, não importa quanto tempo vai demorar, se ela tá cansada ou não, ela vem. É igual lanche, quando você fideliza comida, é um negócio que é muito prazeroso. Ó, um exemplo, a Tocari, eu fiquei já aguardando a Tocari entregar em 1h20. Sem reclamar. Tocari, aguarda. Tá tranquilo, da Tocari. Como que é o nome do dono da Tocari mesmo? Vamos fazer
uma campanha pro Douglas vir aqui conhecer você. Vamos. Aí o dia que ele vier, pede pra ele trazer pizza, aí você traz o do LED, vai ter LED pro Douglas. Não, vai ser lá no outro estúdio, Vai lá, se ser Deus no outro quiser. estúdio mais chique, vai ter LED com a foto dele, com a logo da Tokai. E aí o Douglas traz pizza e aí, Breno, você me convida. Vamos deixar o Você recado me pra ele. convida. Eu vou deixar o Mas corte, qual ó. pizza? De costela, né? De De costela. É. Ó, Douglas, eu deixei esse grande recado pra você, esse grande convite. Então o convite está feito pra você vir participar aqui do Pergão Digitapod, comentar um pouquinho sobre sua história, sobre sua história de Linda empreendedorismo. história. Ensinar a gente É, também. ensinar. Então, o convite está feito, você vai receber com um grande telão de LED. Com a sua foto. Com essa foto. Seja bem-vindo. Isso. Então, o convite está feito. É de respeito. E me Vou convida. passar isso aí pra ele. É. Me convida, tá, Breno? Que eu quero conhecer ele também. Como pra gente ir pra já ser o mais rápido possível e voltar no nosso assunto, né? Que a gente pula de um assunto pra outro e foi conversando. Como lidar uma equipe hoje em momentos de pressão? Não entendi. Como lidar uma equipe hoje em momentos de pressão? Liderar uma equipe? É. Pra mim é a questão do propósito e você inserir uma boa cultura e a galera tem que acreditar em você, né? Um time que não sabe, quando não tem bem definido o que cada um vai fazer, você acaba perdendo o seu Fica conjunto. perdido, é. Fica perdido. Então, por exemplo, se você tem uma equipe que ela comprou a ideia junto com você, e eu costumo dizer que na Malucos, todos eles têm a possibilidade de se tornarem sócios um dia. Entendeu? E já tem pessoas que eles trabalham lá para isso. Por exemplo, se você pegar a Fernanda, o Eduardo, o Henrique, o pessoal eles ficam assim, Fernando, a gente já precisa ir para mais unidades. Eu acredito que já tá na hora, o time tá pronto. Você tá entendendo? Mas para você conseguir chegar nisso, cara, você tem que ter uma remuneração justa, você tem que saber tratar as pessoas. Hoje em dia, cara, não é igual antigamente que você via lá que o chefe chegava batendo em todo mundo, entendeu? E as pessoas ficavam ali, não, tudo bem, cara. Isso mudou bastante. Sim. Então, se você não respeitar o seu time, se você também não se posicionar de modo o qual eles te respeitam, né? E se você não valorizar os diferentes, porque assim, ó, se você tratar aquele que não é tão bom do mesmo jeito daquele que se destaca, o que não é tão bom ele não vai ficar bom. Só que o que é bom ele vai desanimar. Sim. Você tá entendendo? Então essa questão você tem que ter uma cultura muito bem clara e as pessoas, os funcionários, os colaboradores, porque um CNPJ você não constrói sozinho, né? Então se você for ali um cara arrogante com a sua equipe, se você não valoriza, se você não premia, se você não faz com que eles realmente acreditam ali no propósito da tua empresa, o que vai fazer com que eles ali permaneçam? Sim. E os diferentes, eles pensam para frente, eles querem crescer, né? Então, ou seja, se você também não se permite evoluir, se você não permite romper e, pô, eu preciso de outras redes, eu preciso de abrir espaço para mais gerente, eu preciso de ter novos encarregados, e você olha lá e você vê que a galera tá assim, ó, eles estão buscando isso. Então, você não pode parar e eles têm que sentir que você tá em movimento. Uhum. Né? Pra mim são vários pilares, mas de experiência na Malucos é isso, você tem que valorizar, tem que ter cultura e tem que ter propósito e um plano de carreira para cada um, porque se for somente pelo dinheiro, qualquer outra proposta a pessoa vai embora. É isso O aí. que mantém, por que eu vou permanecer aqui? Então esse porquê tem que estar muito claro na cabeça de cada um. Outras vezes que a gente pode dizer que a gente escuta muito isso, né? Às vezes você me citou agora, a pessoa recebeu uma outra proposta de emprego muito melhor do que a que ela já está hoje. Mas só que ela não vai embora. Porque às vezes ela já criou uma tal confiança dentro dessa empresa que ela já trabalha, que ela não importa se ela recebeu um salário, um exemplo, uma proposta lá de 6 mil reais um salário, vamos supor. Sim, o reconhecimento, cara, ó, ontem foi bem legal, que eu cheguei lá na hamburgueria e tal, tava a galera lá terminando, e o Henrique, né, que é nosso chefe de cozinha, ele falou assim, cara, como eu me sinto bem nesse lugar. Porque eu falei assim, é sério ou você tá falando porque eu tô aqui brincando? Ele falou assim, cara, porque eu falei assim, cara, é normal. Às vezes o funcionário, por exemplo, assim, pô, hoje eu tô cansado, hoje eu não tô com a minha energia muito lá em cima, mas eu tenho que trabalhar. Isso tá dentro. Agora, o funcionário, ele simplesmente falar pra você assim, cara, eu tô indo pra aquele lugar,
já vou chegar naquele clima pesado, naquele ambiente sobrecarregado. Então você ter um ambiente gostoso ali para onde as pessoas se entendam, né? E isso é através de uma carta de valores. Por exemplo, a gente não aceita fofoca, a gente não, Fernando, vou te contar uma coisa que fulano assim, cara, se é algo pessoal, você se resolva. Entendeu? Hoje a gente tá falando ontem, não tem um que vem em mim para ficar falando do outro. E pelo contrário, é uma cultura, né? todos Isso é cultura. eles vêm para elogiar o colega de trabalho. Eu sou, aproveitando, um beijo para todos vocês, não só da cozinha, mas como aos motoboys também, aos fornecedores, né? A gente tem um time muito abençoado, mas não foi fácil chegar nisso daí. Sim. Eu também errei bastante no início. Eu era um cara que não tinha paciência. Eu ficava, ao mesmo tempo que eu estava ali no meio da produção, eu pensava no boleto que vinha cair amanhã. Então, a partir do momento que começou, falou, agora tem uma gerente, tem um encarregado. E você vê que as pessoas podem, cara. Você funciona, pode. né? Sozinho ninguém vai longe, Você cara. você constrói Você tá entendendo? uma engrenagem com a equipe, cada um fazendo sua função e Pô. todos trabalhando junto acaba fazendo essa engrenagem funcionar. Por Você isso que vai você mais consegue longe. estar aqui hoje, Tô aqui hoje, a E empresa, seu negócio está funcionando. sem dúvidas, está funcionando perfeitamente. Então, já aproveitando, ó, lembrando que o cupom DigitaPod lá no site Malucos Burger, então já faça seu pedido agora mesmo, que pedidos até meia-noite tá válido, viu? E Tá esse valendo. cupom somente hoje, DigitaPod, R$10 de desconto, né? Isso, exatamente. Aproveita. E Paloma, só pra gente finalizar aqui com chave de ouro, você tem alguma coisa a nos comentar sobre isso que a gente tava falando? Eu acho que a gente precisa entender que as pessoas têm limitações, né? Que nem o Fernando comentou, que um funcionário às vezes desenvolve mais, o outro desenvolve menos. A gente precisa colocar o funcionário no lugar adequado dele. Não adianta você pegar uma pessoa do administrativo e colocar no comercial, ou vice-versa. A gente precisa encaixar cada um e entender que alguns querem crescer, outros não. E você não pode não premiar o que quer crescer para não chatear o que não quer. Por quê? Porque a cabeça da gente, ela tem limitação, de todas as pessoas. Então, a limitação dentro da cabeça do que não quer crescer, nem enxerga, às vezes nem tem essa... Não tem desejo. Esse desejo mesmo. Acaba não tendo esse anseio de crescer, de ter sucesso, de ser sócio, de começar ali como funcionário e ter a possibilidade de se tornar sócio. Às vezes as pessoas, nem quero, me deixa aqui. E aí não adianta também você querer empurrar essa pessoa ou incentivar. Você tem que deixar a pessoa ali, tranquilo, nas limitações dele, porque se a gente tentar forçar, a gente só vai se desgastar e desgastar o outro que tem uma mentalidade diferente. Pra mim, isso é muito importante também. Uhum. E hoje, pra gente finalizar com chave de ouro essa noite, esse bate-papo que tivemos, né? Qual mensagem que vocês deixariam hoje para os empreendedores, empresários que estão nos escutando hoje? Primeiro, vem fazer parte da Trox, com certeza. Você precisa ter. Eles estão rindo de mim que eu tô convidando vocês, mas é verdade. Tá Vocês certo, precisam aprender a fazer permuta. Vocês precisam estar em ambiente de pessoas, empreendedores que querem o mesmo que você. E mete o louco. Meu conselho aqui pra vocês é: não tenha medo de meter o louco, tá? Tudo tem solução, tudo tem remédio, só não pra morte. Então, não deixe de fazer alguma coisa porque tá com medo. Vem pra Trox, que aí eu vou te ensinar a meter o louco. E já aproveita como que eles encontram a Trox. Vai, já pra aproveitar também, vai. Já vamos caprichar, Que marqueteira mais fuleirinha, né, Breno? Então trox.com, o site é trox.com e o Instagram é Trox, Seja Trox. Seja Trox. Pronto. E você, Fernando? Breno, bem sucinto, não espere estar preparado. Eu tenho que estar pronto para. Não tenha medo, ou com medo, vai do jeito que você está e que depois as coisas melhoram. É isso.
E por onde que eles encontram a Malucos Burger? Outro aqui do... A gente deixou aí. Pra você comer um hambúrguer que você Já aproveita. merece. Pra você entender o poder do empreendedorismo, vai lá, experimente os nossos lanches. Não, né, vai cara? lá não, Você faça vai o pedido. ver, Faz o pedido entendeu? do hambúrguer pra você ter essa experiência que parece que você tá recebendo um Surreal, presente. transcendental, igual diz. Isso. Mas assim, galera, tem o nosso Instagram, que é o Malucos Burger _BR. Malucos KUS no final. Aí lá também já tem o nosso site, tem as experiências, tem feedbacks dos clientes. Você encontra a gente também. Inclusive, né? Tem os famosos também que compraram lá e deixaram os seus feedbacks. Encontra na 99, encontra no iFood, no site próprio, qualquer plataforma você está encontrando a Malucos. Então eu quero agradecer vocês por ter Sensacional. aceitado esse convite da noite, por ter vindo conversar um pouquinho sobre esse tema aqui que abordamos hoje, né? E agradecer mesmo. Eu que agradeço. Que delícia esse bate-papo. Foi muito bom. Infelizmente não tivemos o telão de LED que o Fernando esperava. Eu nem almocei Olha, hoje, sério, é sério. Eu não almocei hoje, isso aí é muito, olha, depois não faz propaganda enganosa. Vamos fazer uma não. permuta depois. É, A gente então, vai fazer uma por favor. permuta. Eu tô vamos fazer uma tentando colocar permuta. Malucos na Trox pra ele ter uma qualidade de vida melhor, comprar uns pacotes de viagem, sortear voucher do cinema, do Hop Hari pros Isso. clientes. Você vê que você pode Vamos. fazer isso? Compra voucher do cinema e sorteia pros seus clientes. A gente vai estudar Pros essa seus possibilidade. colaboradores. Vai sair bons negócios. Pros aqui. seus colaboradores, entendeu? É isso aí. É isso, muito bom, gente. Obrigada, Fernando. Eu que Desculpa agradeço. as brincadeiras, viu? Imagina. Breno também. Mas tem que ser assim mesmo. Eu que agradeço também, Breno. Eu Gratidão gosto. pelo convite. Eu me sinto muito em casa aqui, cara. E obrigado também, Paulo. Aprendi É isso, muito aqui com estamos você juntos, eu também. também. E vamos continuar nessas trocas e na trocas, Com né? certeza. Vem pra Pra cima. todos. Deus abençoe. Então finalizamos mais um podcast hoje imperdível da noite, mais um episódio concluído do programa DigitaPod, programa Café com Líderes. Siga nossas redes sociais lá, @DigitaPod. E eu vou deixar uma meta aqui pro DigitaPod alcançar uns 10 mil seguidores até o final. Eu tinha me dado até o final do mês bater 10 mil seguidores lá. Mas Aumenta pra 20 que tá? bate. É. Quanto tá, Breno? vamos entrar aqui agora, 7.072. Final do mês? É. A gente já tá aqui dia que é hoje? É dia de 26? É, dia 26. Tem 4 dias, é isso? Eu acho que esse mês faz 31, né? É. 5 3, dias. 4, 5 dias. Bora lá. Vamos ver. Deus sabe, né? Deus sabe. E a última mensagem aqui que eu deixo pra você: empreender em tempos difíceis exige muito conhecimento técnico, exige coragem, visão, adaptação, relacionamento e principalmente a capacidade de continuar avançando quando a maioria para. Esperamos que esse bate-papo foi imperdível aqui. Já aproveita e siga lá comentando novamente @DigitaPod no Instagram, @malucosburger.br, né? .com.br. No Instagram? Underline BR. Underline Instagram BR. Malucos Burger Underline BR. @sejatrox. Dela já sei de cor também. E aproveitando, só comentando a última coisa aqui. Pedidos ainda é válido, ó. 9h16 agora. Então Tá até válido. meia-noite. Cupom DigitaPod. DigitaPod lá e vai dar sucesso. DigitaPod lá. DigitaPod lá, que vai dar certo. Isso. Então até semana que vem temos mais um podcast imperdível aqui pra você, nosso telespectador. Tchau, tchau.